Boa noite a todos. É um prazer, mais uma noite, estarmos todos juntos, né? Para mais uma quarta-feira, para mais uma palestra, para mais um aprendizado. Então, vamos fazer a nossa oração inicial para depois começar a nossa palestra, tá? Vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, pedir a toda a espiritualidade já aqui presente nesta casa, que preparou esse ambiente aconchegante, tranquilo, para que nós possamos aproveitar ao máximo cada palavra que aqui for dita no dia de hoje, cada ensinamento que nos for passado, para que possamos voltar aos nossos lares com um pouquinho mais de sabedoria, com um pouco mais de tranquilidade. Que a palestra de hoje venha ao encontro de cada um que aqui está com a sua necessidade, pois sabemos que não é por acaso que estamos aqui no dia de hoje, que sempre temos algo a aprender, a melhorar, a evoluir, que neste momento nós possamos deixar de lado todas as nossas preocupações, as nossas angústias, os nossos problemas que enfrentamos durante o dia e que possamos estar totalmente aqui, neste momento, para conseguir realmente aprender tudo aquilo que precisamos. Assim como também acalmar as nossas angústias, que muito viemos, né, em busca para isso. Para iniciar a nossa palestra, vamos iniciar com a oração que o nosso Deus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois sois o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. O nosso palestrante da noite é o nosso irmão Fábio, da cidade de Catanduva, é isso, né? Seja muito bem-vindo. A nossa casa agradece pela presença. Boa noite a todos. O que nós vemos hoje é muito normal nas casas espíritas. Choveu e fez frio, o espírita não sai na rua. Só os que devem muito. Os que devem muito, que precisa mais que os outros, tem que vir. Não tem como... Tá saindo o som? Tá saindo o som? Que bom. Gente, hoje nós vamos estudar um capítulo do Vinha de Luz, de Mano e Chico. Capítulo, depois se vocês tiverem interesse de ler, é 166, Respostas do Alto, tá? E ali ele tem uma frase, inicia-se com uma frase do Evangelho, que ele diz que o pai não dá pedra ao filho que quer pão. E para mim começar essa palestra, eu vou contar uma historinha que um amigo nosso, numa das nossas reuniões, nos contou em cima dessa pequena frase. E ele começou assim: que tinha um rapaz que recebeu um saco. E quando ele recebeu esse saco estava vazio. E ele começou a caminhar. E durante a sua caminhada, ele começou a sentir que esse saco começou a pesar. E ele continuou andando. E ele foi vendo que cada vez que ele andava, né, dependendo dos metros, dos quilômetros que ele ia passando, esse saco ia ficando cada vez mais pesado. Até que ele parou e falou: meu, tá muito pesado isso aqui. Colocou o saco no chão, abriu o saco e tinha um tijolo.
Ele falou, ué, um tijolo dentro desse saco? Como isso? E ele pegou o tijolo e leu angústia. Ele falou, ué, que isso? Pegou e jogou o tijolo. Saco vazio, e ele começou a andar novamente. E ele foi andando. Passou 1, 2, 3 quilômetros, sentindo o saco pesado de novo. Colocou o saco no chão e tinha mais um tijolo. Ele tirou e falou, que isso? E leu, ansiedade. E ele foi andando novamente. E cada vez que ele andava, esse saco vinha. E ele pegava o tijolo, estava ali raiva, estava ali mágoa. E ele começou a entrar em desespero, porque ele andava, não chegava em nenhum lugar, e cada vez que ele andava, aparecia um tijolo escrito alguma coisa. Foi quando ele, sabe, exausto, cansado, ele se jogou no chão, se ajoelhou chorando, desesperado. De repente ele pegou, começou a olhar, observar bem para o lado, e ele começou a ver algumas árvores. E ele levantou e viu que eram árvores que tinham frutos. E ele caminhou até uma árvore e viu uma fruta e pegou essa fruta e estava escrito nela: coração iluminado. Falou, coração iluminado. Mordeu. E ele sentiu que o seu coração, o seu peito começou a se iluminar. Aí de repente ele olhou por outro lado, outra árvore de fruta, e foi até ela. E ele chegou nela, pegou a fruta, estava escrito gratidão. E ele mordeu essa fruta. E realmente ele sentiu dentro dele uma gratidão imensa por ele estar encontrando essa árvore, estar encontrando esses frutos. E ele foi achando esses frutos e foi comendo esses frutos. E cada um vinha com uma palavra boa: felicidade, amor. E cada vez que ele mordia essas frutas, ele sentia isso dentro dele. Foi até uma hora que ele olhou e ele viu um anjo na frente dele. Ele parou e falou assim: onde eu estou? O anjo olhou para ele e falou assim: você está no jardim de Deus. Aí ele olhou para o anjo e falou: mas como eu cheguei aqui? O anjo olhou para ele e disse: você sempre esteve aqui. Você que não enxergou. E nesse momento, esse amigo nosso que contou essa história, ele disse que esse rapaz acabou depois se tornando também um anjo. Falando sobre essa passagem, nós vamos perceber que realmente Deus não nos dá pedra quando nós queremos pão. Mas a pergunta e reflexão que eu faço a vocês é: e quando nós queremos pedra, o que Deus nos dá? O que Ele me dá? E se eu quero a pedra, o que Ele me dá? Ele me dá pão. Um outro amigo nosso, ele nos disse o seguinte: nós sempre damos pão a vocês. Nós sempre damos pão. Mas o nosso limite esbarra no seu livre arbítrio. Eu não posso dar algo a você que você não quer. E assim é a nossa vida. Logicamente, se eu perguntar a vocês, na cabeça de vocês, eu quero pão. Mas como é a vida de cada um de vocês? Nesse momento eu tenho certeza que todos seriam merecedores do pão, porque todos estão concentrados, estamos numa casa de oração, estamos estudando o Evangelho, mas e quando eu sair dessa porta daqui? Quem eu sou? O que eu sou dentro da minha casa? O que eu sou dentro do meu emprego? Quais são as minhas atitudes perante não só os outros, mas perante a mim mesmo?
Eu sou ansioso. Eu sou egoísta. Eu sou orgulhoso. Eu vivo nervoso. Qualquer coisa me tira da raiva. Eu sou uma pessoa que tenho dentro de mim muitas mágoas. Se vocês me disserem que sim, eu digo a vocês que nós estamos pedindo pedra. E geralmente nós pedimos pedra. Geralmente nós pedimos pedra. Nós não pedimos pão. Nós não pedimos o pão. Nós fingimos que nós pedimos o pão, mas na verdade nós queremos a pedra. Quando nós queremos controlar a vida dos outros, não é? Quando nós achamos que temos o direito de controlar a vida do outro. Quando nós não respeitamos a liberdade do outro. Quando verdadeiramente nós não nos amamos. E nós entregamos a nossa vida na mão do outro. Isso são tudo pedra que nós colocamos dentro da nossa sacola e caminhamos com aquilo pesado nas nossas costas. E nós olhamos a nossa vida e falamos como a nossa vida, minha vida é difícil, como a minha vida é complicada, como eu estou cansado. Nós não falamos assim? Eu não aguento mais, eu estou cansado. Mas cansado por culpa de quem? Se eu fizer essa pergunta para vocês, nós vamos começar a achar quem? Culpados. Nós vamos achar culpados. A culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é daquele filho não sei do que. Mas a nossa, né? Mas não é minha culpa. O que eu estou passando hoje é culpa dela, é culpa dele. Eu fiz de tudo para ela, eu fiz de tudo para ele. Será? Quando eu fico magoado, a mágoa é de quem? Mas a gente fala isso? Eu falo isso? Não. Sou magoada por causa de tal pessoa. Porque ele me falou tal coisa, ele me maltratou, ele me largou. Não, mas não é minha. Mas a mágoa é minha. Porque quem toma o veneno da mágoa, quem que é? Nós. Muitas vezes a pessoa nem sabe que você está magoada com ela. E você está dentro de você remoendo, querendo matar a pessoa rindo vem te cumprimentar com toda a boa vontade, e você, maldito. Se eu puder eu te pego. Uma hora eu te pego. É assim, nós somos assim. E nós estamos colocando as pedras no nosso saco e estamos carregando. Por isso que os nossos irmãos espirituais dizem: nós sempre te ajudamos vocês, só que nós esbarramos na sua vontade, no seu livre-arbítrio. Nós não podemos transpor essa barreira. Existem limites. Então, sofram as consequências. Só que nós não aprendemos com as consequências. Muitas vezes, Deus nos coloca sim, pega pedras e colocam dentro do nosso saco para que a gente aprenda. Para que a gente possa ver que nessas dificuldades que nós estamos passando nesse momento, na verdade é um aprendizado e um fortalecimento para a gente crescer, evoluir. Entendeu? E nas próximas vezes que nós passarmos por isso, nós passarmos bem, sem grandes dificuldades. Então Deus nos coloca, sim, muitas vezes em provas. Nós não estamos aqui para, para ser felizes. Porque aqui, se nós pegarmos o livro dos Espíritos, está escrito lá. Nós seremos felizes aqui? Não. Que não. A verdadeira felicidade não é aqui que nós vamos encontrar. Nós estamos
no mundo de provas e expiações, nós estamos aprendendo, nós estamos aqui, sim, não para sofrer, mas para passar pelas provas que nos é dada e aprender com elas. Mas nós aprendemos com as nossas provas? Nós aprendemos. Se alguém me magoa hoje, daqui a pouco eu estou livre. Daqui a pouco o outro fala a mesma coisa e já magoei de novo. Não aprendi absolutamente nada. Não é verdade? Muitas vezes nós temos aqueles starts que nos deixam nervoso, com raiva. Nós já passamos isso tantas vezes, mas e nós sabemos que determinadas situações nos deixam, nervosos. E nós nos afastamos desses starts. Não. Parece que o negócio puxa a gente. Ou empuxa. Vem. É um imã, né? E você vai. Os obsessores olham e falam, não acredito que ele está vindo de novo. Eles até falam, gente, vamos deixar sozinho. Deixa sozinho. Muitas vezes nós não temos. A gente fala, é o obsessor. Nós não temos nenhum obsessor, gente. É nós mesmos. Eles olham e falam, deixa se matar sozinho. Esse aí vai sozinho, não precisa da gente não. Olha para os espíritos, para os monstros. Nós não tivemos culpa, hein? É ele. Nós nem chegamos perto dele. E é verdade. Nós mesmos temos a capacidade de nos obsidiarmos, de fazermos nós sofrermos. E as dificuldades não é para a gente sofrer e lamentar. As dificuldades servem como start para a gente levantar, para a gente caminhar. E nós não fazemos isso. Ao invés de nós caminharmos, nós sentamos. Deixa a vida me levar. A vida leva eu. Vamos ver até onde vai. Paga para ver até onde vai. Paga para ver. Mas a raiva, você falou da raiva. A raiva é boa? A raiva é boa. A raiva é boa. Por que a gente não fica com raiva de nós mesmos? Vocês já ficaram com raiva de vocês mesmos? Já? Tá, e aí, o que você mudou? Essa é a pergunta. A raiva é boa. Por que eu demorei tanto para não perceber que eu estava sendo feio de tonto? É isso. Por que eu demorei tanto para não mudar a minha vida, as minhas atitudes, o meu modo de pensar? Por que eu demorei tanto? Aí eu vejo, por que eu demorei tanto? Ah, mas dá para ficar mais um pouco. Então, as dificuldades, as pedras que Deus nos coloca no na nossa sacola, não é para a gente lamentar, não. É para a gente aprender, vivenciar cada sentimento. A gente não tem que fugir dos sentimentos. A gente não tem que fugir da mágoa. A gente não tem que fugir da raiva. Não temos. Não temos. Nós temos que vivenciar isso para aprender o que é. Para aprender o que é e como eu devo sair dela. Mas nós não fazemos isso. Nós deixamos que todos esses sentimentos nos tome o controle da nossa vida. Nos atrapalhe. Pode falar sem, Guilherme. Peraí. Pode falar que eu tirei. Agora um bom árabe italiano pode mexer os braços. Fico mais à vontade para mexer os braços. Então, gente, as coisas, quando são colocadas na nossa vida, elas têm tudo um porquê. Um porquê. E esse porquê, tudo é aprendizado. Geralmente a gente acha
que as dificuldades da nossa vida, principalmente nós espíritas, que nós aprendemos a reencarnação, as coisas nos começam a passar dificuldade e a gente já fala, é coisa lá de trás. É coisa lá de trás. E eu te falo para vocês que 90% das situações que nós passamos, estamos passando hoje, são coisas que nós fizemos aqui. E nós estamos fazendo errado agora. Só que nós não mudamos. E isso a gente leva lá para frente. Então, além do caminhão de tijolo que a gente já está trazendo, nós enchemos mais 2 caminhões para carregar para frente. Para carregar para frente. Existe coisa na nossa vida que nós não vamos conseguir realmente resolver. Não vai dar para resolver. Nós não temos ainda a capacidade, o tamanho e a compreensão para resolver determinadas coisas que nós passamos na nossa vida. Não temos. Por isso que os nossos irmãos espirituais, eles falam o seguinte: aqui não é ponto de chegada, aqui é ponto de passagem. É ponto de passagem, né? Que dá para resolver, nós vamos resolver. Mas nós temos que tentar resolver. Nós temos que nos mexer para resolver. Tem coisas que não dá para resolver. É difícil. Entregamos para Deus. Porque nós sabemos que nós vamos ter mais oportunidades lá na frente para resolvermos. O que nós não podemos fazer é deixar tudo lá para frente, sem tentar mudar e resolver muitas coisas agora. Isso não pode. E como nós resolvemos, e como nós começamos a trabalhar para a gente começar a resolver. Sozinho é difícil, muitas vezes. É muito difícil. Então nós precisamos da ajuda de quem? Do nosso Pai, nosso Deus. Mas nós conversamos com Deus? Conversamos? Conversou? Me conta como é a sua oração. Sou curioso. Hã? Como a gente ora? Que hora a senhora ora? A gente agradece. Que hora a senhora ora? Qualquer hora. De manhã, à noite. Até mesmo no chuveiro. Até mesmo no chuveiro. Quando esfria, né? Quando acaba a força. Meu Deus! Esfriou, meu Deus! Que hora a senhora? Não precisa ter vergonha de falar, não, eu não oro, eu oro só à noite, antes de dormir. É o melhor horário para se orar. Pai nosso que está no céu, nem chegou no final, você. Aí você fala, desculpa Deus, deu um sono. Mas geralmente é assim, gente. Não precisamos ter vergonha, todo mundo faz isso. Eu vou te falar que são raros as pessoas que acordam, ora, vai para o trabalho, antes de entrar no trabalho, ora, durante o período que está trabalhando, dá uma pausa, ora. É raro. Não é todo mundo que faz isso não, gente. Nós, a maioria, à noitinha, antes de dormir. Se Deus tiver sorte, nós estamos acordados. Se nós estiver meio cansado do trampo, nós dormimos. Aí eu te pergunto, como a gente quer a ajuda dos nossos irmãos espirituais? Como a gente quer a ajuda de Deus se nós não nos conectamos com Ele? Se nós não temos tempo de conversar com Ele. Não é verdade? E quando nós temos tempo para conversar com Deus, o que nós pedimos? O que a gente pede? Mega Sena está chegando. Mega resolve, 160, 170 milhões, resolve a vida, não resolve? Resolve, pelo menos por essa eternidade aqui, dá. Né?
eu estou doente. Afasta essa doença de mim. Estou com um problema com tal pessoa. Afasta essa pessoa de mim. Vocês já pensaram que sempre quando a gente pede para Deus, a gente está pedindo algo do agora. Do agora. Uma necessidade do agora. A gente não faz oração para nosso espírito. Oração para nosso espírito, oração para Deus. Me dê paciência. Me dê força. Me dê a saúde e a compreensão necessária para que eu possa enfrentar a minha doença. Para que eu possa enfrentar essa frustração que eu estou passando. Para que eu possa batalhar junto aos meus familiares. Isso é oração para o Espírito. Isso é oração para o Espírito. É pedir para o Espírito ter força, resignação, ter a capacidade de mudar muitas vezes suas atitudes, seus pensamentos, afastar seus pensamentos ruins. Isso é oração. Muitas vezes, e o pior é o seguinte, e olha como nós somos. Nós oramos, achamos que oramos, pedimos a Deus, queremos que Ele nos afaste o problema, né? Não que tenhamos força para enfrentar e compreender o que nós estamos passando, nós queremos o afastamento. Aí o negócio não afasta. Aí o que a gente fala no outro dia? Não vou rezar para o Senhor me abandonou. Começa o quê? O vitimismo. Lançamos o nosso vitimismo. O Senhor não olha para nós. Esse negócio de espírito é mentira. Eles não ficam perto de mim. E é assim mesmo, gente, que nós pensamos. Então, nós temos que começar a mudar a nossa forma de orar. Nós temos que começar a pensar o seguinte: se eu tenho, e os nossos irmãos espirituais, todos esses livros que nós lemos, estudamos, pessoas amigas, pessoas aptas, pessoas que querem nos ajudar, por que eu não trago esses seres para perto de mim? Por quê? Só que eu tenho que aprender a orar. Só que eu tenho que aprender a orar. Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, Livro dos Espíritos ou Evangelho? Eu não vou lembrar. Qualquer coisa vocês me ajudam, tá? Santo Agostinho explica como nós devemos orar. É no Livro dos Espíritos, no Evangelho, não é? Dos dois, é porque tem a última questão lá do Livro dos Espíritos. E tem o Evangelho, e tem uma parte do Evangelho. Do A e B, né? Que ele fala o seguinte: vocês já devem ter ouvido isso. Parem um pouquinho no seu dia. E ele fala, melhor na noite. Parem um pouquinho, 5 minutinhos no seu dia. Olha o que ele pede. 5. Dá uma tranquilizada. Começa a fazer uma análise de tudo que você fez no dia. No dia, não está falando nem no mês. Porque no mês a gente fez muita bobagem. Então vamos pegar só no dia. No dia. Porque se a gente for pegar no mês, a gente dorme. Vai passar de 5 minutos, a gente vai dormir. Estamos cansados, né, gente? Estamos cansados. Tem o celular para a gente olhar.
Você não pode olhar o celular. Antes daquela dormidinha, dá aquela olhada no Instagram, no Facebook, para ver se alguém curtiu a foto que vai tirar do prato de comida. Né? É mais ou menos isso. Nós somos assim. Aí, eu falo, faz uma reflexão. Na hora que você colocar na sua mente tudo que você fez, comece a separar o que foi bom e o que foi ruim. Separe. Isso é um hábito. Eu falei, isso é hábito. Se você fizer se você conseguir, gente, se nós conseguirmos fazer isso uma semana, isso passa a ser hábito. É comprovado cientificamente. Se você faz durante uma semana uma coisa todos os dias, isso passa a ser hábito na sua vida. Ele incorpora dentro de você, dentro da sua vida, e você faz. E daí você começa a ver o que é bom e o que foi ruim. As coisas ruins a gente começa a fazer. Ou se dá para resolver o que eu fiz, eu fui mal educado para a pessoa. Aí no outro dia eu vou pedir perdão, desculpa. Tive determinadas atitudes, pô, isso não foi legal. Amanhã você já não vai fazer, porque você já guardou aquilo lá, você já colocou aquilo lá na sua cabeça e não foi legal. Você não vai fazer. Então são pequenas coisas. São pequenos gestos. São pequenas atitudes que nós temos que começar. Não adianta a gente querer mudar totalmente, 100%. Vou deixar de fazer isso, aquilo, aqui, agora. Mentira. Daqui 2 minutos você vai fazer. Mas se eu começar a trabalhar isso, devagar, trabalhando de formiguinha, a gente começa a mudar. Ninguém vai ser Chico Xavier daqui a 50 anos. Não vamos ser. Estamos longe disso. Estamos longe disso. Muito longe. Mas se a gente conseguir mudar mais um pouquinho que for, derrubar algumas barreirinhas que nós temos ainda, vai melhorar muito a sua situação. Nós vamos começar a compreender determinadas coisas, porque esses espíritos vão começar a se aproximar de nós. Nós vamos conseguir nos conectarmos com eles. Nós vamos conseguir, durante esses períodos que a gente fica em paz, sem o caos na mão, nós vamos conseguir escutar o que eles estão querendo dizer para nós. Porque chega. Se a gente dá a liberdade para que eles cheguem até nós, as informações chegam a nós. Então, meus irmãos, a pergunta está lançada. Quem quer pão, vai ter pão. Porque o Pai não dá pedra a quem quer pão. Agora, o Pai dá pedra a quem quer pedra. A escolha é nossa. Está aí. Nossa vida está aí para isso. Para a gente fazer escolhas. Sofrer, se magoar, passar raiva, ou sofrermos menos, passarmos menos raiva, compreender tudo que nós estamos passando hoje na nossa vida. Isso é evolução, isso é crescimento. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo convite. Faz tempo que eu não venho, mas adorei estar aqui novamente. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer ao nosso Pai Maior, nosso Deus, a oportunidade de estarmos todos reunidos juntos nessa casa tão abençoada, podendo estudar um pouquinho mais do vosso Evangelho, dos vossos ensinamentos, agradecendo sempre a proteção dos nossos irmãos espirituais, nossos mentores, que sempre estão juntos com nós nessa caminhada. Que logo possamos, Senhor, descobrir a verdadeira felicidade, que é um dia estar junto e próximo a Ti. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.
Gente, obrigado, viu? Não, vai ter que agradecer.